Shalom, ou se você preferir, a graça, a paz e o amor do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém, bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Glória a Deus. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 1. Iremos ler do versículo 14 e tentaremos chegar até o versículo 28. Vamos lá. Marcos, capítulo 1, versículo 14. Ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Olha só que coisa interessante. Olha o foco e determinação de Jesus Cristo. Pregar o evangelho do reino de Deus. Mesmo mediante a prisão ali do primo dele, João Batista, era um primo de Jesus Cristo. Mas mesmo com uma situação dessa, Jesus Cristo não perdeu o foco. Ele ficou firmado no propósito de pregar evangelho do reino de Deus. Nós temos que ter esse foco também, de ter o compromisso de pregar o evangelho do reino de Deus. Agora, a pergunta que o Espírito Santo nos faz: qual é o evangelho que nós temos recebido? E qual é o evangelho que nós temos passado? É o evangelho do reino de Deus? É o evangelho da eternidade com Deus? É o evangelho que vai nos trazer arrependimento para abandonar o pecado? Ou é um evangelho do consumismo? Ou é um evangelho terreno que só fala da prosperidade dessa terra? Ou é um evangelho da ostentação das coisas deste mundo? Qual é o evangelho que você tem recebido? E qual é o evangelho que você tem compartilhado? Jesus Cristo dedicava-se em pregar o evangelho do reino de Deus. E olha como é que é o evangelho do reino de, como é que é pregado o evangelho do reino de Deus. Versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O evangelho de Deus fala sobre arrependimento. O evangelho de Deus fala que o reino de Deus está chegando. O evangelho do reino de Deus fala que o tempo está cumprido. E ele pede para nós nos arrependermos. Qual é o evangelho que você tem ouvido? O evangelho que está massageando o seu ego, está te confortando a permanecer no pecado? Ou é o evangelho que está confrontando o seu pecado? Está falando para você se arrepender, porque o reino de Deus está chegando. A qualquer momento você pode morrer, pode estar frente a frente ao nosso Deus Todo-Poderoso para ser julgado, quer sejam as obras boas, quer sejam as obras más. Qual é o evangelho que você tem recebido? Vamos lá. Versículo 16. E andando junto ao mar da Galiléia, ele viu Simão e André, seu irmão, os quais lançavam rede ao redor, pois eles eram pescadores. Versículo 17. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Versículo 18. E imediatamente eles abandonaram suas redes e o seguiram. Versículo 19. E ele, indo um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no barco consertando as suas redes. E imediatamente ele os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os servos assalariados, os seguiram. O que eu entendo aqui? Jesus Cristo estava com o propósito de pregar o evangelho do reino de Deus. E ele começa a anunciar. Só que ele fala assim: eu preciso de pessoas para me ajudar a compartilhar a proclamação desse evangelho. O evangelho do reino de Deus. Eu preciso de pessoas que vão se dedicar, que vão se empenhar, vão acreditar no reino de Deus e não vão ficar presos numa ministração de consumismo dessa terra, de coisas focadas nessa terra. Vão ficar focados na eternidade. E ele reuniu aqui 4 homens trabalhadores da pesca artesanal: Pedro, André, João e Tiago. Assim como Jesus Cristo precisou ali, ele se interessou em trazer pessoas para poder proclamar esse evangelho. Hoje nós precisamos também de pessoas
que falem do evangelho do reino de Deus, não o evangelho terreno, que só vai falar de coisas da terra, de ostentação, de bênçãos terrenas, de prosperidade terrena. Não, o evangelho do reino de Deus. E essas pessoas, elas imediatamente abandonaram a vida secular terrena para servir o evangelho do reino de Deus, o evangelho da eternidade, de dizer que o reino de Deus está próximo, para pedir para pessoas se arrependerem. E olha só que interessante que aconteceu. Jesus pegou essas quatro pessoas e seguiram. Versículo 21. E eles entraram em Cafarnaum, entraram numa cidade. E imediatamente, no dia do Shabat, entrou numa sinagoga e foram ensinar. Olha só. Jesus Cristo estava ali no Mar da Galileia pregando, juntou quatro amigos, 4 discípulos, e foram para uma cidade, entraram em Cafarnaum, e nessa cidade eles chegaram lá, era o Shabat, é o dia onde você não executa nenhum serviço, nenhuma obra, somente fica disposto a dedicar-se à oração e ao ensino da palavra, e ele entrou numa sinagoga. Versículo 22. E eles admiravam-se da sua doutrina, pois ele o ensinava tendo autoridade, e não como dos escribas. Olha só, Jesus Cristo entrou numa sinagoga e para mostrar para Simão, para Simão Pedro, para André, para Tiago e para João, olha como é que se pesca homens. Olha o local onde se pesca homens, dentro de uma sinagoga. Ele foi lá ensinar, e as pessoas viam que ele não ensinava com qualquer doutrina. Ele não ensinava como os escribas. Escribas são as pessoas que estão ouvindo e estão copiando. Ele não ensina só copiando. Ele não é como pessoas que ouve, copia e compartilha. Ele traz o evangelho puro de arrependimento de Deus. Versículo 23. E ali estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, e ele gritava. Versículo 24. Dizendo: deixe-nos sozinho, o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Olha só, dentro da sinagoga, uma pessoa possuída por um espírito de demônio. Não se espante, pois dentro de muitas igrejas hoje em dia ainda existem pessoas assim, possuídas de demônio, mas elas não ficam, não. Toda pessoa que é contrária ao reino de Deus, que é contrária à vontade de Deus, ela está possuída de demônio. Se você está indo contra a vontade de Deus, você está possuído de demônio. Agora, se você é obediente a Deus, você está liberto de espíritos de demônio. O espírito de Satanás, ele é contrário à vontade de Deus. Ele não se sujeita a obedecer a Deus. Se você está desobediente a Deus, você está possuído por demônio e não está percebendo. E o espírito do demônio falou: eu sei quem tu és, tu veio para nos destruir. Ele disse: tu és o Santo de Deus. Versículo 25. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Jesus Cristo veio para libertar as pessoas de espíritos que são rebeldes contra a vontade de Deus. Não seja enganado. Não seja enganado por viver uma doutrina que só fala de coisas terrenas. Seja liberto dessas doutrinas terrenas e viva para a eternidade de Deus. Arrependa-se e creia no Evangelho do Reino de Deus. Amém? Parei por aqui. Vou dar a bênção apostólica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja de todos vós. Amém. Deus te abençoe.